Bom dia, primeira série. Bom dia para vocês, tudo bem? Eu sou o professor Marcos, estou aqui para trabalhar com vocês as nossas aulas de Química. Com toda essa perturbação, com toda essa mudança, tantas coisas acontecendo e a gente criando novas ferramentas de aprendizagem. Então, venha comigo, seja muito bem-vindo ao meu laboratório, que parece uma churrascaria, mas não é. Sejam muito bem-vindos, que tentaremos fazer o melhor para você perder matéria, já que nós temos tantas coisas acontecendo e essas coisas são muito importantes e é um momento da gente realmente ficar em casa, ficar tranquilo, mas a gente não pode parar, tudo bem? Nesse momento inicial vamos trabalhar com revisões, certo? Vamos trabalhar com revisão. Então, se é uma aula de revisão, vamos pegar alguns tópicos, né? Começando pelo módulo 4, falando sobre átomos e moléculas. As representações químicas dos átomos podem ser dadas de várias maneiras. Por exemplo, representação de bolinha, representação pelo elemento químico, pela letra do elemento químico. E as primeiras representações são feitas através de bolinhas. Então, átomos e moléculas representados. No módulo 4, nós trabalhamos como átomos sendo uns elementos químicos combinados formando substâncias. Então vamos tentar entender. Se você pegar a tabela periódica, você tem lá vários elementos químicos representados. Então eu tenho o hidrogênio, eu tenho o oxigênio, e aí eu tenho um átomo de oxigênio, eu tenho um átomo de hidrogênio, que combinados formam as moléculas. Então a união de dois ou mais átomos formam as moléculas. Os elementos químicos são aqueles que são representados mesmo na tabela periódica e a gente vive no cotidiano: cobre, ouro, prata e uma série de outros elementos químicos. Os átomos, como nós estamos dizendo, é a menor representação da matéria, né? Vem desde Dalton, depois Thomson, Rutherford, temos vários modelos atômicos, aí chegamos na expressão menor da matéria, onde os átomos se juntam e formam as substâncias. Quando falamos sobre substâncias, elas são divididas em dois tipos de substâncias: substâncias simples e substâncias compostas. Por exemplo, quando dois átomos de oxigênio se unem para formar uma molécula de gás oxigênio, estamos falando de uma substância simples. Quando dois átomos de oxigênio se unem a um átomo de hidrogênio, nós estamos falando de uma substância composta. Não confunda substância composta com mistura. Então, assim, uma substância composta, CO2, H2SO4, uma substância composta formada por mais de um tipo de elemento químico. Uma substância simples formada apenas por um tipo de elemento químico. Quando eu pego o H2O, que é a água, por exemplo, uma substância composta, e misturo ao ácido sulfúrico, que é o H2SO4, outra substância composta, aí sim eu tenho uma mistura ou solução, tá? Então, substância e mistura. Não confunda substância composta com mistura. No módulo seguinte, nós falamos sobre algumas características de sistemas. No módulo 6, já começamos a falar sobre características de alguns sistemas, entre materiais homogêneos e heterogêneos, tá? Então, falamos das substâncias. Vamos imaginar uma situação bem simples. Água pura. Quando eu olho num sistema formado por água pura, eu só vejo a água, tá? Sem considerar o recipiente. Se eu só vejo a água, eu digo que eu tenho um sistema homogêneo, certo? Eu vejo uma parte apenas. Então, se eu coloco uma quantidade de óleo nesse sistema, eu consigo visualizar a água e o óleo. Então, eu digo que eu tenho um sistema heterogêneo. Nesse caso, ele é formado por duas fases. Cuidado que tem algumas pegadinhas. Por exemplo, se eu tenho água, óleo e gelo, olha que interessante. Eu vejo o gelo, vejo a água e vejo o óleo. Então são três partes distintas, eu digo que eu tenho um sistema trifásico heterogêneo. Mas se considerarmos que o gelo também é formado de água, se o exercício perguntar quantos componentes ou quantas substâncias, que nesse caso aí são sinônimos, você simplesmente vai dizer que a água e o gelo é formado por uma substância e depois eu tenho o óleo formando a outra substância, tudo bem? Então, material homogêneo e heterogêneo é um critério visual. Você olha para o sistema e identifica se ele é homogêneo ou heterogêneo. As partes visíveis é que determinam as fases. Então, por exemplo, eu vi água e areia. Eu consigo visualizar a água, consigo visualizar a areia. Então, meu sistema é heterogêneo. Se tem água e areia, eu digo que eu tenho duas partes, ou seja, duas fases. Tudo bem?
E se tem mais de uma fase, eu digo que o sistema é heterogêneo. Homogêneo, só uma fase, só uma parte, só vejo uma coisa. Heterogêneo, mais de uma pelo menos, né? 2, 3, 4, eu consigo ver mais de uma parte no meu sistema. Combinado? Fechou sobre sistemas homogêneos e heterogêneos? Perceba que a logística, o processo é diferente, né? É um pouco mais rápido, é uma revisão, é coisa que nós vimos bastante. Tenho certeza que você já captou muitas informações, mas como eu enviei uma lista de exercícios, vale a pena você dar uma relembrada aqui comigo. Os próximos módulos a serem enviados já serão aulas inéditas, e aí vamos ter que prestar um pouco mais de atenção, aí teremos exercícios para serem resolvidos, eu vou tirar dúvida online, nós estamos trabalhando com várias ferramentas, estamos aqui passando um vídeo para vocês, também tem o portal do Objetivo, que tem a aula, tem informações, tem exercícios, tem uma série de atividades para você desenvolver, tem também muito vídeo no YouTube interessante, também tem muitas ferramentas que estão sendo utilizadas, então não é motivo para ficar sem estudar, tudo bem? No módulo 7, nós trabalhamos as reações químicas. Então, mas o que é uma reação química? A mágica da química é exatamente isso, duas substâncias diferentes, ou 3 ou 4, que se unem formando novas substâncias. É muito simples, é como você imaginar uma receita de bolo, que eu tenho a farinha, eu tenho os ovos, eu tenho o óleo, eu tenho a manteiga, e tudo isso junto forma um novo produto, né? Que é um bolo bem diferente, com características pessoais, não tem cheiro de uva, não tem gosto de manteiga, ou seja, é uma substância única, né? Então isso é uma grande transformação. Então as transformações químicas, também chamadas de reações químicas. O que ocorre? Não tem destruição da matéria. Tá? Não tem destruição da matéria. Toda reação química nada mais é do que o ato de separar elementos químicos, átomos, e juntar novamente formando novas substâncias. Então, isso daí é a mágica da reação química. Quando você tem uma reação extremamente interessante, que é o CO2 e o H2O, que são unidos no processo de fotossíntese, formando açúcares e ainda liberando oxigênio. Olha que transformação fantástica. Então, as reações químicas, os átomos não são criados nem destruídos. Simplesmente eles se separam, ligam-se novamente, formando novas substâncias. O módulo 8 é um pouco mais complicado, porque fala sobre balanceamento de reações químicas e é treino, tá? O que é importante saber? Quando eu tenho uma molécula de H2SO4, tá? Então, uma molécula de ácido sulfúrico, H2SO4. Tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 de enxofre, 4 átomos de oxigênio, certo? O que você tem que lembrar? Que ao colocar um coeficiente, que é um número grande que a gente coloca na frente da molécula, por exemplo, H2SO4, na hora que eu coloco um coeficiente, 3H2SO4, olha que beleza. Então eu tenho 3 moléculas de ácido sulfúrico. Nesse 3 que eu coloquei à frente da molécula, tem que lembrar que ele multiplica todo mundo. Então eu vou ter a partir de agora 6 hidrogênios, 3 enxofres e 12 oxigênios, tudo bem? Então, o balanceamento por tentativas nada mais é do que colocar coeficientes na frente das substâncias, de maneira que nos reagentes e produtos eu tenha a mesma quantidade de átomos, tá? Beleza! Para você que está acompanhando a gente, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Estamos passando por um momento complicado, tantas perturbações, mas as coisas devem continuar e a gente cria novas ferramentas para que isso ocorra. No módulo 9, algumas pessoas já não estavam frequentando a escola, então preste bastante atenção. É um módulo que fala sobre transformações químicas, ou fenômenos químicos e fenômenos físicos. Quando você tem um fenômeno físico, você tem uma mudança de estado, simplesmente, né? Sólido para líquido, para gasoso e assim sucessivamente, que é vaporização, fusão, evaporação, esse tipo de coisa. Quando você tem a transformação química, que é a reação química, que é a combustão, a decomposição, você tem transformação total da matéria. Então diferencia. Fenômeno físico, mudanças de estado físico. Fenômeno químico são as reações químicas onde as substâncias adquirem novas características. Tudo bem? E para terminar, o módulo 11 fala sobre um assunto chamado alotropia. Alotropia é simples. São substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. O que quer dizer isso? Olha que simplesinho assim, ó. O O2 é o gás oxigênio que nós respiramos e vivemos nossas vidas. O O3 é o gás ozônio,
O3. Então, são duas substâncias diferentes, porém as duas são formadas pelo elemento químico oxigênio. Tudo bem? Então, foi uma revisão bem sucinta, bem tranquila, para a gente começar um trabalho que acredito que seja bem interessante. E mais uma vez, seja muito bem-vindo. É o professor Marcão, um abraço, até mais. Valeu!